Salve amiga, salve amigo ligado aqui no canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar. Chegou a quinta-feira e é o dia de a gente abrir o baú de memórias, o baú de recordações da história da moto velocidade e do automobilismo em duas e quatro rodas no Brasil e no exterior. Essa recordação diz respeito a uma das temporadas mais tristes da história da Fórmula 1. Todo mundo fala, logicamente, do que aconteceu em 1994, do final de semana trágico de 1º de maio, de 30 de abril, 1º de maio, com as mortes de Roland Ratzenberger e depois de Ayrton Senna. Mas é impossível não lembrar do campeonato de 82, porque faz uma data redonda, né? 40 anos desde que aconteceu um dos anos mais trágicos da história do automobilismo. Não só pela morte de Gilles Villeneuve, que nós já comentamos aqui no canal, como também a de Gordon Smiley e a tragédia de Didier Pironi, que será relembrada oportunamente mais à frente esse ano. Mas também porque pereceu um piloto e que a gente não costuma lembrar muito. Ele está lá nos compêndios, com 2 largadas, tendo dado um punhado de voltas, 7 no máximo, que morreu 2 dias antes de completar 24 anos de idade. Esse piloto em questão era o italiano Riccardo Paletti, que dirigia uma Osella, carro de uma saudosa pequena, que está num dos capítulos do meu livro Saudosas Pequenas, que fala dos times menores que fizeram parte da Fórmula 1. Paletti sempre me chamou a atenção nas fotografias que eu vi, antes de sua passagem fugaz pela Fórmula 1 e até depois, e principalmente depois, evidentemente, por uma face, eu diria que tristonha. Um garoto de cabelão, de óculos grande, né, um óculos de grau grande, e de um sorriso triste, parecendo que antevia o que aconteceria na sua carreira de piloto de competição, que seria dura, que seria difícil, que seria repleta de batalhas para chegar longe à Fórmula 1, onde ele alcançou o objetivo máximo da carreira, levando o dinheiro da Pioneer italiana, que o apoiara na Fórmula 2 europeia, onde ele foi piloto da equipe Onyx Grand Prix, com um March BMW no Campeonato Europeu de Fórmula 2 em 81, e foi através desse dinheiro e da sua performance da Fórmula 1, embora não tenha sido das mais espetaculares, face, por exemplo, ao Geoff Lees, que foi o campeão europeu, mas pelo menos o Riccardo Paletti teve um lugar pago numa equipe de Fórmula 1. O Lees nem isso. O Lees foi um piloto de trajetória muito errante, até depois se aposentar no Japão como representante da Toyota. Mas voltemos ao Riccardo Paletti. Com uma limitação de carros de 30 participantes a cada grande prêmio, ficava claro que pela inexperiência, o Paletti seria um dos pilotos que mais sofreria com a pré-classificação. E ela foi realizada em algumas provas naquele ano de 82, pelo menos até o GP do Canadá. E o Paletti tomou parte da maioria das vezes em pré-classificações, como em Jacarepaguá, Long Beach, Mônaco, e não se classificou em nenhuma delas. Na África do Sul ele ficou fora porque o grid tinha 29 carros e o carro dele era um dos mais lentos do plantel. As oportunidades para tentar participar de provas da Fórmula 1 surgiriam aqui acolá, como por exemplo em Imola, no famoso Grande Prêmio de San Marino, do boicote das equipes da Associação de Construtores, da FOCA, que foi furado com autorização expressa na própria FOCA pela Tyrrell para honrar o patrocínio italiano do carro de Michele Alboreto. Naquela oportunidade, o Paletti largou para o seu primeiro GP, mas o seu carro era tão frágil, tão lento, que ele se classificou entre os últimos do grid e só deu 7 voltas. Depois, o piloto italiano conseguiria classificação para uma segunda prova em Detroit, numa pista urbana recém-construída, no entorno do Renaissance Center. E um grande escândalo daquele final de semana foi o Nelson Piquet não ter se classificado. E o Paletti, novato que era, ganhou uma vaga entre os 26 por mérito próprio. Mas por uma falha técnica, o seu carro não pôde participar do warm-up. Curiosamente, o carro dele, que ficou fora da prova, seria o carro reserva de Jean-Pierre Jarier, que teve problemas com o carro titular e depois também enfrentaria problemas com o carro que era de Riccardo Paletti.
Juntados os cacos, depois de uma largada apenas e uma segunda chance não convertida, tudo que Ricardo queria era viver um final de semana especial. Por quê? O GP do Canadá era disputado no dia 13 de junho de 82 e o aniversário de 24 anos do piloto seria na terça-feira, dia 15. Então ele providenciou tudo. Levou a melhor amiga, levou um braço direito dele, um amigo da família também, e a Mama Palete, para assistirem juntos o Grande Prêmio do Canadá e dali partir para uma temporada de compras antes de voltarem à Europa e assim disputar o GP da Holanda, que seria a corrida seguinte do calendário. Palete classificou da 12ª fila do pelotão, 23º colocado de um grid de 26 pilotos. É dada a largada. Didier Pironi, pole position, única Ferrari inscrita na prova depois da morte de Gilles Villeneuve, fica estanque na sua posição de largada. Palete, talvez instruído pela equipe para não forçar o carro, para não estragar o carro, deve ter se distraído, é possível que tenha se distraído, olhando para o conta-giros para controlar exatamente a subida de rotações do motor e ganhar velocidade na reta da largada do circuito de Montreal. E quando ele se deu conta, aí a Ferrari estava parada na frente dele e o impacto é brutal. Por mais que tenha sido a uma velocidade reduzida, dizem que terceira marcha, em torno de 160, 170 por hora, o impacto é muito forte porque é um corpo parado, um corpo inerte. E o Osella dá de frente na traseira da Ferrari de Didier Pironi. Com o impacto, o carro de Pironi rodopia, bate e o francês sai dos destroços de sua Ferrari para o imediato socorro a Palete, que não se movia no Osella FA1C, construído para aquela temporada de 1982. Pironi tira a carenagem do frágil carro do construtor de Volpiano e aí o tanque de combustível, ninguém podia prever, o tanque de combustível se rompera no impacto. E aí tem um incêndio que consome o carro. As chamas espessas se alastram, os bombeiros têm trabalho para debelar o incêndio. O desespero toma conta do paddock, o desespero toma conta da mãe de Ricardo Palete, que assiste a tudo sem poder ajudar o próprio filho. Ela, uma amiga e um amigo, são as testemunhas de um momento brutal da Fórmula 1. Palete é retirado já sem vida dos escombros do Osella. Ele não morre pelas queimaduras, que foram superficiais. O que matou Palete foi o afundamento do tórax no impacto frontal contra a traseira da Ferrari de Pironi e a coluna de direção do Osella, que pegou no peito do piloto e provocou uma hemorragia interna irreversível. Uma carreira curtíssima. Um GP disputado apenas, sei lá, 35 quilômetros percorridos. Um dos pilotos que ninguém pôde saber o que podia fazer na Fórmula 1, entre tantos. E é duro lembrar isso, porque foi um dos acidentes que eu assisti ao vivo, como também o de Ronnie Peterson, o de Senna, o de Ratzenberger, o de Rubinho, que não foi fatal, mas tantos outros. E eu presenciaria o do Rafael Spirafico na Stock Car brasileira, já como jornalista, e a gente não gosta de ver uma situação dessa, claro. Não dá para esquecer de Jeff Krosnoff na Indy, de Greg Moore, de tantos outros pilotos que perderam a vida ao vivo. Alan Simonsen na Fórmula Indy, Dan Weldon na corrida final da Fórmula Indy em 2011 em Las Vegas. Então, são exemplos de pilotos que perderam a vida fazendo o que mais gostavam. E Ricardo Palete, para os compêndios, tornou-se mais um. Mas para a Mama Palete, para os seus amigos, ele não era mais um. Ele era Ricardo Palete. Ele era um piloto em busca de um sonho.
um piloto em busca de um destino bonito. Mas o automobilismo tem a sua faceta cruel, tem a sua faceta triste. E Ricardo Paletti, lamentavelmente, fez parte dessa estatística triste. 40 anos depois, ainda temos que lembrar desse momento. Um dos mártires da Fórmula 1, que ofereceu sua vida em sacrifício para que a categoria mudasse o seu regulamento técnico, e foi o que aconteceria a partir de 83, como também ofereceram a sua vida Senna e Ratzenberger. Assim como Villeneuve e como Ayrton, que foram idolatrados e ainda o são, Paletti foi o contraponto de Villeneuve, como Ratzenberger foi o de Senna. Ratzenberger, inclusive, foi tão lembrado quanto Ayrton pela ocasião de sua morte, mais uma vez recordada em 30 de maio desse ano de 2022. E é uma pena ver que Paletti não tem o reconhecimento que Gilles Villeneuve teve 40 anos depois da morte dos dois. Por quê? Se o peso é o mesmo, só porque Villeneuve era quem era, e Paletti, que poderia ter sido bem mais do que mostrou na Fórmula 1, porque não tinha carro, por que julgá-lo por ter feito apenas uma corrida na carreira e ter morrido tão jovem? Triste. Tão triste quanto o sorriso daquele italiano, magro, cabeludo, que desapareceu há 4 décadas e marcou com seu nome, com sua vida perdida, toda uma geração da Fórmula 1, de um campeonato que entrou para a história pela porta dos fundos. Um campeonato que muitos querem esquecer pelas tragédias que tomaram parte naquele ano. Havia um carro no meio do caminho de Ricardo Paletti. Voltamos na próxima quinta-feira com mais TBT aqui no canal 1000 por hora. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de conteúdo inédito aqui do canal. Faça parte do clube de membros do 1000 por hora com Rodrigo Matari. Clique também na guia Seja Membro. Participe, inscreva-se aqui e ajude o 1000 por hora a crescer. A gente se vê. Tchau, tchau.